Isso, podem entrar, sejam bem-vindas. Ok? Muito bem. Uma boa noite a todos são bem-vindos. E meu desejo é que todos possam sair daqui preparados, aperfeiçoados, habilitados para a boa obra do Senhor. Amém? A obra mais gloriosa, o ministério mais glorioso que há na face da terra é servir ao Senhor. O nosso Instituto Bíblico tem uma proposta, que é de fazermos 5 anos de teologia em um. Como nós estávamos falando, é um desafio que nós vamos estar experimentando, mas eu creio que nesse desafio Deus vai nos capacitar, vai nos dar a vitória, vai nos dar o entendimento e nós vamos conseguir realizar isso, amém? Para tanto, olha, nós preparamos uma grade curricular, as matérias que nós vamos estar fazendo, as matérias que nós vamos estar estudando até o final do curso, tá bom? O curso são 12 meses, são 12 matérias, cada matéria vai levar em média um mês, pode ser que umas levem menos de um mês, outras levem um mês, mas nós vamos ter essas 12 matérias em 12 meses, tá bom? Num seminário bíblico, numa faculdade teológica, às vezes a gente aprende outras matérias além dessas, mas essas são aquelas que Deus colocou no meu coração como as principais, como as mais interessantes, objetivas, aquilo que você deve realmente saber. A primeira matéria chama-se Estudo Panorâmico do Antigo Testamento. O que vem a ser o estudo panorâmico do Antigo Testamento? No estudo panorâmico, a gente dá uma olhada por cima. No estudo analítico, a gente vai a fundo como se estivesse entrando no meio do labirinto. No estudo panorâmico, a gente vai dar uma visão por cima. Então nós vamos passar rapidamente por cima de cada um dos livros do Antigo Testamento, analisar um a um e ver o que cada um desses livros tem para nos ensinar. No estudo panorâmico do Novo Testamento, ali o segundo tópico, a segunda matéria, o segundo item, da mesma forma nós vamos fazer com os livros do Novo Testamento. Estudarmos um a um, ver a proposta de cada um, analisarmos e passarmos para vocês aquilo que é mais importante em cada um desses livros. Depois nós temos teologia sistemática. O que vem a ser a teologia sistemática? Como o nome já diz, teologia, logia quer dizer estudo, Deus, são palavras vindas do grego, a língua original na qual o Novo Testamento foi escrito, certo? Então, na teologia sistemática, o nome já diz, sistemática, nós vamos estudar de uma forma sistemática, de uma forma ali bem enquadrada, de uma forma bem analítica, de uma forma bem observadora, de uma forma bem organizada, tá? A teologia sistemática visa isso, estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus e tudo aquilo que está relacionado a Deus de uma forma organizada, de uma forma sistemática. Vocês sabem que a teologia está dividida em várias áreas. Dentro da teologia nós temos o estudo do homem, que chama-se antropologia. Nós temos o estudo de Deus, propriamente dito, que é a própria teologia. Nós temos o estudo da Bíblia, que é a bibliologia. Nós temos o estudo do Espírito Santo, que é a pneumatologia. Nós temos o estudo de todas as áreas de forma dividida e sistemática da Bíblia, por exemplo, eclesiologia, o estudo da igreja, cristologia, estudo de Cristo, paracletologia, o estudo, ou melhor, hamartiologia, estudo do pecado, e temos também o estudo sobre a salvação. Cada uma dessas áreas, divididas de forma sistemática, vai nos dar uma visão geral de toda a teologia. Mas isso nós vamos ver bem aprofundado na matéria chamada teologia sistemática. Depois nós temos a geografia bíblica. Por que é importante nós estarmos estudando a geografia? Porque dentro da geografia
não só vamos estudar os mapas das terras bíblicas, mas vamos também estudar costumes. Vocês sabem que na geografia existe a geografia humana, que é aquela forma como cada cultura vivia, cada cultura se expressava nos seus costumes. Então tudo isso está ligado à geografia. Geografia é uma matéria muito interessante. E dentro da geografia nós vamos compreender o porquê de tantas coisas que a gente vê na Bíblia, e às vezes a gente fica perguntando, mas por que era isso? Por que assim? Por que assim? Bom, história da igreja, uma das matérias que eu mais gosto. Nós vamos ver como a igreja começou, como foi a reforma da igreja, como a igreja continua a sua caminhada até os dias de hoje. É uma matéria muito interessante também. Depois nós temos hermenêutica, e dentro da hermenêutica nós também vamos ver culturas e costumes dos povos. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Um curso de direito estuda hermenêutica, porque eles precisam saber como interpretar as leis. Na teologia nós também estudamos hermenêutica, só que é para nós entendermos, sabermos, aprendermos como interpretar as escrituras. Então a hermenêutica é a ciência da interpretação do texto. Então é muito importante para nós. Depois nós temos homilética, não tem nada a ver com culinária, não tem nada a ver com omelete, é homilética, ou seja, a arte da pregação. Num curso de direito, num curso de oratória, também se estuda homilética, que é a forma como você se expressa, é a forma como você faz uso da palavra, é a forma como você vai desenvolver a sua oratória, é a forma como você vai organizar um texto para transmitir para outras pessoas. Então, se a hermenêutica é a ciência da interpretação do texto, a homilética é a arte de apresentar esse texto, essa verdade, de uma forma bem organizada, prática e simples. Depois nós temos apologética. O que vem a ser apologética? É a ciência da defesa. Tudo aquilo que você, por exemplo, você tem uma tese, você tem uma ideia, você tem algo para defender, é apologética. E quando nós pregamos o Evangelho, quando nós defendemos a nossa fé, nós estamos usando apologética. Sem saber, nós usamos apologética. O nome apologética vem de Apolo, que era aquele varão que Paulo encontrou lá no livro de Atos, que era eloquente, que era uma pessoa que apresentava com veemência as Escrituras. Então daí veio o nome apologética, a ciência da defesa de um argumento, de um fato, de uma tese, da fé que você tem. Enfim, tudo aquilo que você defende, você usa apologética. E dentro da apologética nós vamos estudar as diversas seitas que existem por aí hoje e como que nós vamos, diante dessas seitas, apresentar a defesa da nossa fé. Depois vem a teologia contemporânea. Contemporânea quer dizer dos dias atuais. Nós temos muito a estudar essa matéria, porque hoje em dia existem muitas teologias correndo por aí, e muitas delas são heréticas, ou seja, doutrinas contrárias à Bíblia, né? Então nós temos uma teologia bem contemporânea nos dias atuais, teologia da prosperidade. Nós temos tantas outras teologias e formas erradas de crer na palavra, e nessa matéria nós vamos estudar cada uma delas, entendeu? História de Israel, por quê? Porque toda a palavra de Deus, a Bíblia, se baseia na história do povo de Israel. É base. Então é importante nós entendermos um pouco da história desse povo. Depois nós temos o livro de Atos. Dentro do livro de Atos nós vamos estudar evangelismo e missões da igreja. Por que o livro de Atos? Porque o livro de Atos é o manual da igreja. Então tudo que se refere a evangelismo e missões, que são duas áreas importantes no ministério, estão no livro de Atos. Então nós vamos estudar esse livro com bastante carinho. Por fim, aconselhamento e introdução à psicologia. No seminário bíblico, na faculdade teológica, a gente estuda um pouco de psicologia. A gente tem uma introdução. E eu quero passar isso para você, aquilo que eu aprendi sobre psicologia, porque vai te ajudar também
quando você estiver aconselhando outras pessoas, quando você estiver precisando dessa ferramenta. Essa ferramenta associada à Bíblia pode ser muito útil para nós. Então, nós vamos estudar dentro da matéria aconselhamento também alguns princípios sobre psicologia, tá bom? Agora, queridos, por que nós precisamos estudar a teologia? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Alguém já ouviu a seguinte frase: a letra mata, estudar muito não é bom, a gente tem que estar na dependência do Espírito Santo, e a gente não pode usar muito a razão, nós temos que ser mais espirituais do que racionais. Alguém já ouviu certamente essas coisas, né? A letra mata os preguiçosos. Porque essa letra que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que mata, é a letra da lei. É a pessoa ficar muito ali, olha, no pé da lei, na lei. Olho por olho, olho por olho, dente por dente, tudo ali na lei. A lei mata. A lei não veio para nos trazer absolvição. A lei não veio para nos trazer perdão. A lei veio para mostrar nosso pecado. A lei veio para trazer condenação. Só o nome já diz lei e condenação, tudo isso. Mas a graça de Deus veio para nos trazer perdão, veio para nos trazer vida, veio para nos trazer aceitação, veio para nos trazer absolvição. Enquanto a lei serviu como guia para mostrar o nosso estado, para mostrar quem somos, para mostrar quão necessitamos do perdão, do amor de Cristo, porque afinal existiam mais de 400 observâncias, mandamentos, cerimonialismos, leis no Antigo Testamento, e ninguém conseguiu observar tudo aquilo. Foi preciso Jesus vir, cumprir toda a lei e ao mesmo tempo nos dar o perdão através da sua própria morte, através dele carregar na cruz todo o nosso castigo, e aí, pela graça, nós somos salvos. Então não é a letra do estudo da palavra que mata, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: examinais as Escrituras, porque nela achareis vida, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o próprio Senhor diz: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Então, se a letra mata, como a pessoa pode morrer por faltar o conhecimento? Então o que mata afinal? É a letra? É o estudo? Ou é a falta de conhecimento? A Bíblia diz: por falta de conhecimento perece o meu povo. Então não é a letra do estudo que mata, é a letra da lei. Mas a graça veio trazer vida, e nós precisamos conhecer a Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como a alva será a sua saída, e ele se revelará a nós como chuva serôdia, a chuva tardia que rega toda a terra. Então, há uma promessa de bênçãos para nós que estudamos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele vem sobre nós, ele se revela a nós como uma chuva que cai, rega a terra sedenta, faz produzir frutos, faz produzir flores e tantas coisas boas. Então isso é o conhecimento de Deus que nos traz. É muito importante conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Numa oficina, o mecânico, o artesão, ou a pessoa que mexe com aquelas ferramentas, o carpinteiro, ele vai utilizar qual ferramenta? Se ele tem dois serrotes, qual que ele vai escolher? O que está mais afiado. Se ele tem 2 alicates, ele vai escolher aquele que está mais preparado, mais lubrificado, aquele que está mais correto, mais certinho. Então, se nós nos prepararmos adequadamente para a obra do Senhor, com certeza isso não será em vão. Olha,
Eu, quando entrei no seminário, eu não entrei pensando assim, eu quero estudar para ser um pastor. Eu nem pensava nisso, diante de Deus. Eu entrei com o intuito de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais a palavra. E foi só depois de muito tempo estudando, que eu vim a receber realmente a confirmação do chamado. Apesar de eu já ter nascido com o chamado, eu não pensava nisso, eu não queria isso. Eu tinha outros pensamentos, mas eu queria aprender, eu gostava de estudar, eu queria aprender mais sobre a Bíblia. Eu entrei com esse pensamento. Mas conforme eu fui aprendendo, me preparando, Deus então resolveu utilizar tudo aquilo que eu estava aprendendo na obra dele. E assim eu tenho certeza que é com você. Jamais Deus vai permitir que você obtenha conhecimento, preparo, e não utilizar você na obra dele. Prova, nós temos aqui algumas pessoas que iniciaram o estudo conosco, continuaram, estão aqui fazendo novamente o curso, e eu percebi do começo, quando essas pessoas começaram a fazer o curso, e depois, o antes e o depois, como melhoraram na forma de se apresentar, de falar, de expor as Escrituras. Então funciona, você vai ver que realmente isso dá resultado, isso realmente mostra frutos, tá bom? Bom, gente, então para que estudamos? Para nós estarmos preparados para a obra do Senhor, para não cairmos em erros. E quantos erros hoje em dia pessoas têm caído exatamente porque não se prepararam ou não se preparam adequadamente para a obra de Deus. Eu quero mostrar para vocês esse vídeo. Alguns aqui já conhecem, outros não, mas esse vídeo é fato daquilo que realmente acontece quando uma pessoa se propõe a fazer a obra de Deus, mas sem estar devidamente preparado, tá? Isso aqui é um fato verídico, aconteceu realmente, e aconteceu cidade interiorana, se eu não me engano, no Espírito Santo, e infelizmente esse fato passou o Fantástico. A Globo, ela gosta dessas coisas. A Globo, ela ama trazer esses fatos que denigrem nós, o povo evangélico. E isso aconteceu porque uma pessoa resolveu fazer a obra de Deus, não sei com qual interesse, qual objetivo, mas sem estar preparado. Nós temos que ter um mínimo de preparo. Se nós quisermos pregar a palavra de Deus, não vou dizer que você precisa ter um doutorado, precisa ter um mestrado, não, mas um mínimo de preparo para saber interpretar as Escrituras, para saber entender, ou até mesmo um mínimo de português para você ler um texto de forma correta. E esse fato acontecido aqui mostra que muitas pessoas estão por aí se aventurando a fazer a obra de Deus sem nenhum preparo. Analisa. Vamos para ver agora uma história muito estranha. É de um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Qual foi a sua? A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que esquisito é? Nunca vi falar que existia que pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido o modo ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas vendidas. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha perto.
Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor, uma revelação. Deus não deu fazer isso. Não teve pra onde correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. Porque eu queria tomar essa decisão, pegar uma mulher com sem marido. O pastor também é casado. Vamos explicar a Bíblia. Oséias, capítulo 3. E esse profeta, um homem como nós, que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Então, qualquer? Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltero. Não é adúltero. Tem um acento aqui no cérebro. Houve interpretação equivocada? E A Bíblia estaria se referindo a uma mulher adúltera. E não para que o senhor adulterar. ah, tá. Inclusive foi bom nós mexemos aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Pode acender, por favor. Então, gente, olha, vocês viram aí, nessa historiazinha, o que acontece muito por aí, né? Só nesse episódio aí a gente pode tirar várias coisas. Por exemplo, tanto o pastor estava totalmente despreparado. Vocês viram aí que o repórter da Globo estava mais preparado para ser um ensinador, um mestre da Bíblia, um pastor do que ele, né? Ele deu uma aula, uma lição de português. O problema dele não foi nem interpretação bíblica. Foi também, claro. Mas foi mais um erro de português. Uma falha do português. Não saber para que serve aquele acento, né? Em cima da letra. Ele não sabia para que ele servia. Um acento grave. Então, ele estava dando destaque, né? Adúltera. Né? E o pastor não sabia disso. Precisou o repórter da Globo ensinar para ele. Então, e que isso nos revela, né? Que assim como aconteceu esse caso aí, acontece muito por aí. Hoje em dia, é que nem a história do camarada. Ele brigou lá na igreja, discutiu com sua liderança, aí foi orar. Aí falou, olha, estou disposto a fazer o que Deus me mandar. Se Deus me mandar abrir um trabalho, uma nova igreja, eu vou. Briguei com o pastor mesmo, briguei com a liderança, briguei com a igreja. Aí ele vai para casa, dobra o joelho, ora e faz aquilo que a gente não deve fazer. Que eu já falei aqui. Pegou a Bíblia, abriu, meteu o dedão lá, fala comigo, Senhor, onde cair, o que for para me fazer, eu vou fazer. Aí ele abriu naquele texto em que Davi fala com o seu filho Absalão. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Aí ele entendeu que era Deus falando com ele, abre um salão. Abre um salão. E aí abriu um salão com um novo trabalho, nasceu uma nova igreja. Abre um salão. E acontece.
E acontece muito disso por aí, gente. Acontece. Totalmente. É uma falta de preparo total. Então, se essas pessoas se propusessem a fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje, se propusessem a tirar pelo menos um dia da semana, 2 horinhas na semana, para se propor a estudar a Bíblia, a conhecer a palavra, não cairiam em erros como esse. Então, hoje nós vamos dar uma pequena introdução à teologia. Nessa pequena introdução, nós vamos ver as formas pelas quais Deus se revela e como nós podemos entender, ter um conhecimento de Deus. E ao mesmo tempo, ter alguns princípios de como interpretar a Bíblia, para não cairmos em erros como esses. Nesse pequeno episódio, nós vemos vários erros. Por exemplo, a mulher falou que ela sentiu de Deus, ela teve uma revelação de Deus, que ela deveria adulterar com o pastor, ou ter um caso com o pastor. Ela colocou a revelação que ela teve acima da autoridade das Escrituras. Se as Escrituras Sagradas são contra o adultério, como é que Deus iria revelar a ela que ela deveria adulterar, que ela deveria ter um caso extraconjugal, pastor? Isso acontece muito por aí. Por falta do conhecimento da palavra, as pessoas colocam a revelação pessoal, ou uma revelação, uma suposta revelação que recebe de outras pessoas, acima da autoridade da palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a autoridade suprema, acima de qualquer revelação, acima de qualquer sentimento do coração, acima de qualquer coisa. A palavra de Deus é suprema. Então, pode um anjo do céu descer até você e dizer para você, faça isso assim, assim, mas se tiver uma vírgula contra a palavra, você não deve dar ouvido a esse anjo. Paulo fez disso. Ainda que um anjo do céu desça até vós e pregue um outro evangelho que não seja o verdadeiro evangelho, é maldito, é anátema. E quantos outros evangelhos estão sendo pregados por aí, nas igrejas, nas rádios, na televisão, nos livros, e as pessoas têm obedecido cegamente a esses evangelhos acima das Escrituras? Hoje em dia, nós vemos mais falsos evangelhos sendo pregados do que o verdadeiro evangelho sendo pregado. Nos dias de hoje, o verdadeiro evangelho não tem atraído muita gente, não. O evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo nos pregou, tem sido um evangelho pouco popular. Agora, aquele falso evangelho que coloca os bens materiais acima dos valores espirituais, que prega a prosperidade de vida aqui nessa terra como o maior êxito, o sucesso acima do sucesso com Deus, do bom êxito com Deus, é o que atrai, é o que tem ganhado mais adeptos, seguidores. O evangelho das facilidades, o evangelho das vantagens, o evangelho de uma vida sem sofrimento, de uma vida só de cura, de prosperidade, de bem-estar. É claro que Jesus quer a nossa prosperidade, é o dom dele. Ele quer o nosso bem-estar, sim. Ele quer que sejamos curados, sim, ele quer. Mas isso não é a principal coisa aqui na terra. Nós não vivemos almejando somente isso. O nosso alvo não é somente esse, é mais do que isso. Só que o falso evangelho tem colocado isso acima das coisas mais importantes. Há uma inversão de valores. Isso
é fruto de má interpretação desse livro. Pessoas que, sem nenhum preparo, resolveram ensinar. E acabaram ensinando aquilo que a Bíblia não diz. Eu vou passar no final dessa aula, na segunda parte, um pequeno filme. Eu separei uns 15 minutos de um filme que tem mais de 1 hora. É sobre a reforma. Só que antes, nós conhecemos a reforma através de Martinho Lutero. Só que antes de Martinho Lutero, outros homens se levantaram. John Wycliffe, que nós vamos ver nesse filme, foi um dos que levantou cerca de 100 anos antes, mas poucos conhecem esse nome, John Wycliffe. Alguém já ouviu falar? Mas todo mundo já ouviu falar de Martinho Lutero. Ele foi um mártir, ele deu sua vida para mudar o que a Igreja Católica tinha imposto. A Igreja Católica resolveu colocar suas tradições acima das Escrituras. Tudo isso porque o povo não tinha a Bíblia na mão. As missas eram rezadas em latim. Poucos tinham uma Bíblia, um exemplar da Bíblia. Até então, a imprensa não havia sido inventada por Gutenberg. Então era raro. Era mais a cúpula eclesiástica que tinha a Bíblia. E mesmo assim, não ensinava para o povo. Ensinava na língua latim. Ninguém conhecia, quase poucos conheciam. E o que aconteceu? O povo foi perecendo por falta de entendimento. Resolveu tirar proveito do povo. Vender perdão de pecados. Vender diminuição da dívida no purgatório que não existe. E outras coisas mais. Quando o povo não tem conhecimento, aparecem os aproveitadores que querem tirar proveito da situação. Vocês sabem que o Brasil é assim. Quanto menos gente esclarecida, menos conhecida, melhor para o governo. Por que não se investe mais na educação? Não há interesse do governo que as pessoas sejam mais inteligentes. Não há interesse. Quanto mais incultas foram as pessoas e menos esclarecidas, melhor. Para eles poderem dobrar a massa. Para eles poderem se impor, para eles poderem enganar, para eles poderem ludibriar, para eles poderem fazer o que eles quiserem. E Satanás conhece bem essa estratégia. Quanto mais ignorante espiritualmente o povo for, melhor. Quanto menos esclarecido, melhor. Quanto mais sem conhecimento, melhor. Ele vai poder realizar os seus intentos melhor. Então, nos dias da reforma, o povo não tinha isso. A palavra. E eram enganados. Só que hoje, nós temos a palavra. Nunca se vendeu tanta Bíblia como nos dias de hoje. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Tem gente que tem 4, 5 Bíblias em casa. E até mais. Só que o povo não lê, a maioria não lê. Prefere ser enganado por coisas que ouve na televisão, nas rádios, jornais por aí. Ouvir é mais prático do que ler. E aí acabam caindo em erros. Tudo que é pregado, falado, as pessoas adotam como verdade e não procuram fazer como os crentes de Bereia, no livro de Atos, que iam conferir na Bíblia para ver se era mesmo assim. Então eu diria que hoje nós precisamos de uma nova reforma. Hoje nós precisamos de novos Martinhos Luteros, novos Wycliffes que se levantem e desmascarem tudo isso que está sendo ensinado, todas essas falsas teologias que estão sendo pregadas e que o povo adere. Mas se nós adotarmos o conhecimento e resolvermos prosseguir em conhecer a Deus, isso jamais vai acontecer conosco. Nós seremos pessoas esclarecidas e o diabo não vai conseguir enganar. Então, por falta da interpretação correta da Bíblia, muitos erros já surgiram, têm surgido. Costuma-se dizer, é uma verdade, realmente um fato, que a Bíblia, esse livro, é mãe de todas as heresias. E todas as seitas heréticas ou falsas religiões que pregam não a palavra de Deus, mas uma doutrina errada, surgiram da Bíblia, por não interpretar a Bíblia corretamente.
A Bíblia é a verdade, mas se essa verdade não for interpretada corretamente, vai gerar heresias, falsas interpretações. Quer ver como é verdade? Que cada um de nós interpreta um fato de uma forma. Eu tenho uma visão de uma coisa, você tem uma outra visão, você, a partir da primeira vista, da primeira olhada que a gente bate, nós temos uma percepção. Eu tenho uma percepção, você pode ter outra. Existem várias formas de se interpretar. Quer ver como isso é verdade? Por exemplo, nesse quadro que a gente está vendo ali, nessa figura, quantos quadrados cada um vê aí? Contem e analisem. Quantos quadrados vocês estão vendo? Nós vamos chegar a números totalmente diferentes. Quer ver só? Eu vou dar 1 minuto, 2 minutos para vocês analisar e cada um vai dizer quantos quadrados está vendo aí. Tá? Vamos ver quantas opiniões diferentes nós vamos ter. Já estão prontos? Já? Entendeu? Quantos quadrados você vê, irmão? 16, mas dependendo da forma que você olhar ali, tem muito quadrado ali. Mas você chutaria quantos? Chutaria quantos? Hoje estou vendo 16, 20. Essa situação mais complicada, pastor. Vamos colocar aí 50 quadrados. 50? Beleza. A Cláudia e a Janela já viram isso, né? Lembram-se? Não? Eu acho que é 18. 18. Djalma. 17 Carlinhos. 18 Miriam. 18 Tamires. 16 Fernanda. 18 Cláudia. 18 Marta. 16 Vinícius. 22. Maria 22. Nina. Pode ser também um quadrado dentro de 16 quadrados dentro de um quadrado. Ah, uma hora achou 50. Cada quadrado é um quadrado, entendeu? Jefferson. 18. Jonas. 22. Né, pastora? Pode ser um quadrado. A gente também. Eu acho que é 22 que eu contei ali. Cada 4 também é um quadrado. Cada 4 Depois é a um forma quadrado. como você vê, né? Então, mas tem vários quadradinhos. E aqui, que conclusão chegaram? 16. Pode ser duas vezes também. 16? Pode ser um quadrado. 16 quadrados dentro de Cada um viu uma quantidade. Pode ser um 16, 18 foram o que mais viram. Quantos pontos vale, O pastor? mal viu. Eu vou dar um 10. Eu vi 22 também. Eu vou pagar um pão de queijo. Eu com mal, então. Eu vou comprar a panelinha aqui, pastor. E se eu falar que ninguém acertou? Falaram 16, 18, 22, falaram 28, falaram 50. Ali tem 30. 30 quadrados. Se a gente for ver, ó, essa figura em si é um quadrado. Vai somando. Se eu pegar cada um desses quadradinhos, são também, aí vai dar 16. Mais um, 17. E se eu pegar isso aqui, ó? 18. E se eu pegar essa outra ponta? 19. E se eu pegar esse outro aqui, ó? 20. E se eu pegar esse outro? É 30 quadrados, eu sei que é 30. Já contou os 30? Não, você está falando, eu acredito. Eu não vi 30 não, mas tá falando. Pior que é mesmo, né? Um quadrado, cada 4 é um quadrado. Cada 4 é um quadrado. Soma tudo. Depois vocês veem melhor isso aí em casa. Leva o quadrado para casa. Eu estou para esse quadrado. Desenha aí, depois vocês vão continuar esse quadrado. Eu quero que cada um ache 30. Se eu achasse para pagar um monte de queijo. Agora não vale mais.
Mas você vai continuar pesquisando, você vai achar 30. E agora aqui, ó, nessa figura aqui? Se eu perguntar para vocês, A misericórdia. procura para mim um rato. O quê? Ah, eu sei. Quem sabe não vai me falar. Procura um rato no meio dessa figura. Eu já vi na Valendo um pão de queijo, o primeiro que achar um rato. Amém, pastor. É? Não, mas não fala não. Você achou? Não fala não. Eu quero achar. Depois você fala. Se ninguém achar. Alguém mais achou um rato ali? Hã? Ah, tá bem ali. Cuidado com ele. Ainda bem que ele tá lá. Deixa ele lá. Já achei o rato, já achei o peixe. Gente, achei É peixe, borboleta. Dá até uma asa delta. Já achei uma rosa. peixe, gato, asa delta. Já acharam até o Mauro Foso ali dessa. Achar uma pizza. Pizza. Tem gente com fome. Óculos. Isso chama-se interpretação. Cada um interpreta de uma forma. Interpretação. Nada ainda? Eu achei quando nós achamos o rato já. Quem acha que achou? Nós achamos. Vocês falaram, você já viu isso? Não achou? Quem achou? Eu achei. Hã? Peraí. Onde você está vendo? Fala pra mim. Eu achei que o rato comeu rato. Não tem rato ali não. Ah, mas aí Eu não achei. Ah, eu aqui no cantinho. Ele achou que eu achei outro. Miriam achou o quê? Eu achei um óculos. A pizza aí, ó. O Jefferson achou um rato comendo a pizza, né? Mas não é esse. Quem mais? Quem mais? A irmã Ana aqui, ó. A irmã Ana achou. Cadê lá? Olha ele, ó. Ó esse. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mauro que tinha achado aí. Hora da nossa panelinha. Acho que ele já fez também, né? Essa máquina. Fez não, pastor, não fez não. Como é que é tão velho assim? Ali, ó, nesse cima. Puxa. Ali tem rato também de canto dessa Minha, aquilo que você falou, depende da interpretação de cada um. É. Na hora que eu olhei, minha mente interpretou esse trem aqui como rato, tá ele de costa aqui, ó. Até que parece, né? Depende da interpretação. Parece que ele tá em pezinho, Mas ele né? tá aqui de costa e Parece que ele tá em pezinho. a princípio de achar esse aqui, mas ele parece um cachorro. Ninguém achou. pastor de tá, eu sei. Vocês sabem que vocês já viram. Mas, eu sabia que ninguém achava. Geralmente, quando a gente mostra essa figura, todo mundo olha aqui dentro. E aí, tá lá fora? Todo mundo olha aqui Tá lá dentro. fora. Mas não olha na figura como um todo. A figura é tudo isso. Não é só aqui. Vocês olham aqui, todo mundo olha para dentro. Aí a parte de dentro do rato. Aí isso complicou mais, porque se não achou o rato dentro da figura, fora então. O rato, olha, tá aqui, ó. Não, então é aí, pequenininho. Cadê o rato, pastor? Pastor, o rato fugiu. Pequenininho.
Agora deu pra ver. Como é que é? Eu não tô vendo. Eu achei até um óculos. Pastor, deu rápido. E eu dei um close no rato, viu? Tá mesmo ali. Ó. É, tá assim, gente. Pastor, tem outro rato aí, viu? Não só tem uma ninhada. É uma ninhada que tem aí, né? Só aquele pequenininho não. É, ele é bem pequenininho. Olha um grandão ali, ó. Um grandão ali no meio. Agora, o que acontece? Pode acender a luz. No estudo da Bíblia, é a mesma coisa. A gente pega o texto, só que a gente só olha, não olha o contexto. No estudo da Bíblia, não é a gente pegar um texto isolado e interpretá-lo. Nós temos que ver o texto no seu contexto, ou seja, onde ele está inserido. Tá? Não adianta pegar aquele texto que fala sobre, por exemplo, roupa de homem na mulher, ou corte de cabelo para as mulheres. Não é sempre as mulheres que sofrem mais com os costumes, né? Usos e costumes, porque é sempre as mulheres, né? É a roupa da mulher, é o cabelo da mulher. A mulher foi. É sempre a mulher a culpada, né? Desde que Eva pecou, sempre a mulher. Então, o que é isso? Se não pegar um texto fora do contexto. Eu já expliquei aqui a questão do cabelo, do corte de cabelo nas mulheres. Já expliquei a questão das vestimentas. Tudo isso são doutrinas que foram ensinadas erradas. Porque aconteceu isso, ó, pegaram o texto assim, ó, o quadradinho, e não olharam a figura toda, não olharam o quadradão. Então, pegaram a palavra que Paulo falava sobre o cabelo, mas não pegaram o contexto. Em que cidade ele falou, qual era o costume naquele tempo, naquela época. Pegaram, por exemplo, o ensinamento sobre roupa de homem na mulher e não analisaram o todo. Por que estava sendo falado aquilo? E daí surgem as falsas doutrinas. A última, para nós encerrarmos essa parte, tomarmos uma água, um lanche. Tá valendo o que agora? Essa não vai valer porque é muito fácil. Vai valer um copo d'água. Essa não vai valer. Bingo! Cadê? Apaga aí. Eu acho que eu perdi aqui. Não, onde está? Vamos ver se eu acho. Se eu não achar, fica para depois. Ah, meu Deus, eu quero apagar. Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Imagens. Eu perdi. É melhor a gente tomar um café, uma água. Fizeram café. Não, Depois a gente vê essa daqui. Eu não fiz. Tá bom? Eu sou a filmadora. Depois a gente vê essa outra imagem. Convidaram para filmar. Você vai com isso. Depois a gente vê. Vamos então fazer uma pausa? 10